Que toda a família está aqui reunida, né? O culto da família, onde aos 15 dias a gente pedia pela menina de Gisele, né? E domingo passado ela veio agradecer. Aonde faz 8 dias que a gente pediu, né? Por aqui pelo esposo, né? O meu cunhado, o esposo da dirigente, e hoje ele veio aqui agradecer. Aleluia. E quantos cultos atrás Deus não estava falando que alguém vinha aqui agradecer. Né? E a gente não sabia o que era, porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele disse que ia vir muitos aqui agradecer. E a gente só está vendo todo o culto, quase todo culto, alguém vinha agradecer. Então é glorificante, né? Para a gente saber o cuidado de Deus com a nossa família. E aquilo que Ele fala, meus irmãos, Ele cumpre. Né? E hoje o culto da família, estamos aqui para agradecer. E eu quero dizer a vocês que eu estava ali, o Espírito Santo do Senhor me mostrando, mais uma vez, o diabo ele perdeu. Mais uma vez ele queria ver nossa família triste, queria ver nossa família enlutada, mas mais uma vez ele perdeu, porque ele só se levanta para cair, porque tem joelho orando, tem aqui, né? Aqui tem pessoas orando pela família. Porque a palavra diz que quando tem abaixa na brecha, Deus faz, né? Então Ele é maravilhoso. Nessa noite eu quero dizer que eu estou tão feliz por saber que Ele perdeu. Porque poderia ser diferente, meus irmãos, né? Hoje a gente poderia estar triste, como eu disse aqui. A gente poderia estar triste domingo passado aqui pela menina de Gisele, mas Deus Ele não permitiu, né? A gente poderia estar triste aqui pelo meu cunhado, mas Deus Ele não permitiu, né? Deus Ele é fiel. Como Ele diz, nem Ele entende, mas ninguém entende não. A vida é um sopro, né? A vida da gente é um sopro. A gente está aqui agora e não sabemos ficar mais tarde, né? Não sabemos nem se chegamos em casa. Por isso que a gente diz, não perca só um minuto, não perca um segundo para adorar e agradecer esse Deus. Porque não sabemos, de cada dia nós temos que refletir que Deus, Ele é fiel e Ele faz, né? Porque Ele estendeu as mãos dele, foi as mãos dele, não foi nada não, foi as mãos dele, né? Foi as mãos dele, nunca foi só, sempre foi Deus, né? É Ele que estendeu as mãos dele, sabe para quê? Para que a gente venha saber que Ele é grande e Ele faz, que Ele promete e Ele cumpre, porque Ele disse que através dessa obra Ele ia fazer milagres. E aqui nessa igreja, hoje nesta noite, tem milagres. Aqui a gente pode contar os dedos milagres que Deus fez, né? Então não é em vão as nossas passadas, as nossas caminhadas aqui, o pouquinho que a gente vem aqui fazer para Ele não é em vão. Porque Ele diz que quando a gente trabalha para Ele, não é em vão. Glória a Deus. Né? E Ele faz, porque Ele tem projeto. A família dele, quem fez a família foi Ele, né? A família dele. O adversário veio para matar, para destruir. Ele quer ver a destruição da família, mas Deus não. Ele vem e coloca as mãos, porque a família é dele, né? A nossa família é dele, a família da dirigente é dele, né? Porque Deus, Ele é fiel. E é bom que a gente esteja aqui hoje, porque a gente tem o que agradecer, né? Já pensasse que se a gente não tivesse o que agradecer, mas a gente tem o que agradecer. Ontem o culto também, né? Que foi o primeiro culto do sábado. E eu já peço perdão, porque eu nem lembrava, né? Aí, mas eu estava lá em casa e eu estava ouvindo, né? A presença, eu estava sentindo a presença de Deus. Em casa eu estava sentindo, né? Porque Deus diz que onde tiver um ou dois reunidos no nome dele, Ele estará presente. E eu achava, não me lembrava que o irmão governo disse que ia ter os cultos no sábado dele. Eu achava que era um ensaio, mas a presença de Deus está ali, que eu estava sentindo lá de casa, né? Mas que a gente, quando os irmãos puderem vir honrar, né? Eu não vim ontem, mas quando eu puder estiver aqui, eu venho honrar, porque a gente estamos aqui para trabalhar e servir ao Senhor. Irmãos, hoje o nosso culto é da família, e o nosso culto também hoje é para a gente saber, né, a importância da oração, o poder que a oração tem, né? E nós somos prova disso aqui. A gente estamos aqui hoje, resultado de oração, né?
Bíblia, meus irmãos, vai estar, né, numa leitura diferente. Eu não sei a de vocês. Mas aqui em João 18, não é em 1 João não, é João 18, primeiro. Aleluia, glória a Deus. João depois de Lucas, viu? E tendo Jesus saindo com o seu discípulo, né? E tendo Jesus orado, saiu com o seu discípulo para além do ribeiro de Sidrom, onde havia horto, na qual ele entrou e o seu discípulo. Meus irmãos, então só essa parte A, para que a gente venha entender. A Bíblia de vocês pode estar dizendo assim: tendo Jesus dito, isto saiu com o seu discípulo para além do ribeiro de Sidrom. Mas em outra diz: tendo Jesus orado, ele saiu com o seu discípulo para o ribeiro de Sidrom. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele orou e saiu com o seu discípulo, porque ele ia passar por algo, né? Por algo que não era fácil. E que eu quero ministrar na vida de vocês esta noite, que vai ter coisas que você vai passar, que você só vai suportar, que você só vai vencer se for em oração. Vai ter passagem na sua vida que você vai precisar de estar em oração. Vai ter decisões em sua vida que você vai precisar de oração. Tem coisas que você só vai vencer se você estiver orando, se você estiver em oração. Porque a oração, irmãos, é um caminho para que eu e você possa passar aqui nessa terra. A oração, porque sem ela a gente não consegue. Porque tudo que eu e você passamos, nós vamos fazer o quê? Vamos orar. A gente não tem outra coisa, a gente vai falar com o Pai. Quando a gente está orando, a gente está falando com o Pai. E tudo que vem, que seja de bom e de ruim, você vai o quê? Orar. Orar para agradecer, orar para pedir, orar para interceder, clamar a Ele. Porque quando a gente clama a Ele, a gente está orando a Ele. Para que Ele faça. Então, a importância da oração, né? Então, irmãos, nesta noite eu quero dizer para você que tendo Jesus orado, ele saiu como discípulo dele, né? E eu quero dizer para você nesta noite: não espere nada melhorar para orar. Não espere, irmãos, ter vontade de orar para você orar. Ore mesmo sem vontade. Não espere as coisas ruins vier para você orar. Não espere que as coisas sejam lhe tiradas para você orar. Não espere que as coisas estejam tudo bem também para você orar. Ore o tempo todo. Mesmo em situação difícil, mesmo em dias de angústia, mesmo em dias que você acha que você não vai conseguir, não pare de orar. Porque quando a gente ora, há mudança em nossa vida. Quando a gente ora, há resposta em nossa vida. Porque foi assim. Ele ia passar, a Bíblia diz que ele ia passar por momentos difíceis. Porque Jesus ele ia ser traído, ele ia ser entregue aos homens. Mas Jesus, ele orou primeiro. A Bíblia diz que Jesus, ele orava, ele saía, ele se afastava do discípulo dele. E ele dizia: fica aí que eu vou ali falar com o Pai, eu vou ali orar. E a Bíblia também diz que quando Jesus ele chegava, que o discípulo estava dormindo, ele ficava triste. E ele dizia: por que vocês estão dormindo? Peguei vocês dormindo de novo. Por que não estão orando? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele queria naquele momento que quando ele viesse da oração dele, o discípulo dele também estivesse orando. Quando ele chegava, que os discípulos dele estivessem orando. E Jesus diz para mim e para você: não parem de orar. Continue orando o tempo todo. É orar sem cessar, né? Não espere os sinais chegar para você orar. Porque as coisas vêm de repente, irmãos. Tem coisas que não tem sinal. E quando nós somos pegos de surpresa, é que a gente vai buscar Jesus. Quando a gente somos pegos de surpresa, é que a gente vai
orar a Jesus. E muitas vezes Ele tem misericórdia de mim e de você, e Ele não me responde. Mas muitas vezes Ele também fica em silêncio. Aí você fica culpando a Deus, fica culpando a Jesus. O porquê, Jesus, o Senhor está em silêncio? O porquê o Senhor não responde? Aí se Jesus dissesse para mim e para você, e por que tu só vem me buscar quando precisa? Né? E por que só vem me buscar quando precisa? Por que tu só me busca na hora da angústia? Porque quando a Bíblia diz que quando Moisés ele clamou, ele pediu por aquele povo, Deus disse a ele: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Então Deus diz: por que clama a mim? Diga o povo que ore, diga o povo que me busque, diga o povo que vigie. E quando a gente vigia, a gente ora. E quando a gente ora, a gente vigia, irmãos. E nós temos que estar assim. E nesta noite eu quero deixar aqui que vocês, para mim e para a meditação de vocês, tudo que a gente faz é sob pressão. A gente faz muitas coisas, irmão, sob pressão. Tudo é sacrifício e esforço. E tudo você vai fazer. Porque nós vivemos uma vida que nós temos que fazer. E muitas coisas a gente faz debaixo de sacrifício mesmo. Muitas coisas a gente faz debaixo de pressão mesmo. Muitas vezes vai dar certo e muitas vezes vai dar errado. Né? Mas, irmãos, que a gente venha ter o sacrifício de estar o tempo todo buscando a Jesus. Estar o tempo todo orando por Jesus. Né? Buscando, intercedendo por nós. A vontade não é minha e nem é sua, é dele. Mas temos que pedir. Pedimos pelo nosso irmão. Né? Como a gente falou aqui, a gente intercedeu, a gente clamou, a gente orou pela filha de Gisele. A gente intercedeu, a gente orou pelo meu cunhado, né? Pelo esposo da dirigente. A Bíblia diz que a gente devemos orar pelo próximo. Agora a gente pede para que seja feita a vontade do Pai. Não pode ser a minha e a sua, porque muitas vezes a gente quer que seja do nosso jeito. Muitas vezes a gente pede, oramos errado. Muitas vezes, irmão, a gente temos que aprender a orar para que obtenha resposta. Porque muitas vezes você não tem resposta porque oramos errado. E quando é que a gente oramos errado? A gente devemos orar sempre pedindo que Ele faça a vontade dEle. Né? Então ali a gente orou pela filha da irmã Gisele. Mas a gente pediu também: faz a tua vontade. Porque a vontade é dEle. Se Ele quisesse guardar, Ele ia guardar, irmãos. E Ele continuaria sendo Deus. Ele não ia deixar de ser Deus porque Ele guardou. Ele não ia deixar de ser Deus porque Ele vai permitir alguém da nossa família aí. Não. Porque Ele sabe de todas as coisas. E eu e você não sabemos. Né? Como muitas vezes alguém vem pedir oração a mim. E eu, sem sabedoria, eu orava de forma ao contrário. Irmã, ore para o meu marido. Irmã, ore pela minha irmã, que ela pensa, Jesus fazer isso na vida dela. Mas, irmãos, a gente não sabemos. Porque a Bíblia diz que o homem vê de uma forma que Deus não vê. Ele diz que Ele não vê da forma que o homem vê. Então, muitas vezes aí você vai pedir oração por alguém e a gente não sabe o comportamento daquela pessoa diante de Deus. Nós não sabemos como é que aquela pessoa está diante de Deus. Porque muitas vezes ela está passando por prova, porque Deus está cobrando algo dela. E aí você vai interceder: Jesus, faz algo por aquela pessoa. Mas se aquela pessoa não está de acordo com como Jesus quer. Então, por isso, irmãos, que a gente deve orar: faça a sua vontade, porque a vontade dele é boa e agradável. A vontade dele não falha. E ele sabe como nos tratar. Muitas vezes ele permite coisas e vai permitir situação na minha vida e na tua para a gente buscar ele, para a gente orar a ele. Aí que adianta eu interceder pela vida da irmã, se Deus ele quer um particular com ela, se Deus quer um particular com o irmão, né? Deus quer, irmão, porque Ele nos dá. Não é que Ele faça nada em troca, não. Mas a gente devemos a obediência a Ele. Ele diz que aquele que está
que está debaixo da vontade dele, que está debaixo das mãos dele, ele cuidará. Né? Como é que eu e você quer que Deus faça se eu e você estamos fazendo tudo que desagrada a Ele? Quando um filho ele desobedece o pai, o que é que ele merece? Ser castigado, né? Não é da forma que eu e você castigar, não, mas vai ter o castigo que é para ele, né? Se comportar. Então bem assim é o nosso pai comigo e com você. Ele nos corrige, né? Da forma que ele quer. Então que eu e você venha viver em oração, é a importância da oração. E muitas vezes vai dar errado, por quê? Porque você planeja, faz as coisas, mas não oramos ao Senhor. Aí vai dar errado, porque falta de preparo. E vamos refletir que dessa mesma forma é a falta de preparo para a vida espiritual, irmãos. Se eu e você não viver em preparação, em oração, como é que a gente vai estar com a vida espiritual preparada? Como é? Então, da mesma forma que coisas que a gente vai planejar vai dar errado, se a gente não tiver em oração, se a gente não tiver em tudo com o Senhor, a vida espiritual da gente também vai estar fraca, vai estar sem preparo. Vamos ter deslize, vamos cair em coisas, né? Que a vida espiritual está aí. E que se a gente não tiver preparado em oração, você não vai ter preparo para refletir. Se você não tiver em oração, irmão, você não vai ter o preparo para enfrentar as tentações. Se a gente não tiver em oração, como é que a gente vamos estar preparado para as tentações que vai vir? Porque se eu e você está de joelho, tá, em oração, quando vir, irmãos, as armadilhas, as tentações, a gente vai refletir e vamos pensar diferente. Por quê? Porque estamos em oração, né? Então, a importância que você está orando, que a gente vai ter um preparo espiritual. Eu e você vamos estar, né, preparados para as armadilhas, preparados para as coisas, as tentações que vão vir contra mim, contra você. Então é a gente, irmãos, se preparar em oração. E às vezes as tentações anunciam sua chegada de longe. E outras vezes ela vai nos surpreender, irmãos. Entendeu? Porque é bem assim. Muitas vezes a gente já sente as tentações, as preparações do inferno chegando. Mas muitas vezes ela nos pega de surpresa. E quando ela nos pega de surpresa, que eu e você não está preparado em oração, é o que eu disse aqui agora, a gente vamos estar despreparado, despercebido e vamos cair, irmãos, em tentações. Vamos cair, vamos sair até da unção, vamos sair do preparo. Então, por isso, a importância da oração, né? Porque a tentação, ela vai chegar, ela não vai deixar não, porque a Bíblia diz que o adversário, ele vai estar sempre ao teu redor. Ele sempre está procurando alguma coisa para nos entristecer, porque a alegria, Deus, ele dá alegria a mim e a você. O adversário, o diabo não, ele quer a gente triste, ele quer a gente derrotado, ele quer a gente humilhado, ele quer a gente acabado e ele não quer você com nada. Mas quando eu e você estamos na presença do Senhor, estamos em oração, as coisas mudam, irmãos. Porque quando a gente vive em oração, né, até as coisas que é para dar errado, elas não servem. Porque a gente está ali orando, pedindo, intercedendo, né? E na oração a gente também temos o privilégio de nos aproximar de Deus. Quando a gente estamos em oração, temos o privilégio, irmão, da gente se aproximar de Deus. Por quê? Porque se você está sempre orando, sempre falando com Deus, você está em aproximação com Deus, né? Então é um privilégio que a gente venha viver em oração. Com essa oração, não deixe de aproveitar para orar todo o tempo, sem cessar, porque você vai impedir muitas coisas ruins na sua vida acontecer, né? E aqui, irmãos, vai dizer, né? Vai dizer só essa parte A, né? Que ele
vai dizer que Jesus orando partiu para além do ribeiro de Cídron. O que eu quero é dizer para vocês nesta noite, que aquele momento para Jesus ali foi difícil, mas ele conseguiu passar? Conseguiu. Ah, mas era Jesus? Não, ele era Jesus, mas ele vivia em oração. E ele disse o que? Para mim e para você: vigia e ora todo o tempo. Porque se eu e você vigiar e orar, não podemos cair nas tentações do adversário, irmãos. Então a importância da oração é muito forte. O tempo todo em oração. Eu aprendi a estar o tempo todo em oração. Ah, mas tem tempo para tudo, tem, mas os pensamentos da gente, as pessoas têm o costume de dizer que mente vazia é a oficina do diabo. E é verdade. Porque se tua mente está vazia, colocando besteira, por que não coloca oração? Em vez de tu estar pensando coisas que não vai agradar a Deus, por que tu não estás falando com Ele ali em oração? Porque da mesma forma que tu coloca pensamentos maus, se tu tiver ali, ó Jesus, eu te entrego meu dia, Jesus, até pedindo, falando, entregando o próximo, Jesus, toma providência com aquela pessoa. Jesus, eu quero fazer um culto assim. Jesus, eu quero um estudo, Jesus. Eu quero me informar, só falando com Ele. Ele está te escutando e ele vai te dar a resposta. Por que tu vai estar colocando coisas que não é para colocar na tua mente? Porque a pessoa se mata, porque o adversário fica ali, olha, te mata, tua vida não presta mais, não vale mais nada, tu não vai conseguir, tu está fazendo isso, tu não. Então, da mesma forma, a gente pode mudar isso, irmãos, em tudo de oração. A gente pode mudar e ficar orando: Jesus, eu quero mudar minha vida. Eu não quero isso para mim quando vi os pensamentos maus. Senhor, me guarda, Jesus, guarda a minha casa, guarda a minha família. Senhor, eu queria conquistar isso. Senhor, eu queria isso para mim, Jesus, mas faz a tua vontade. Vale, então, o tempo todo, você falando com o Pai, coisas ruins não vai entrar na sua mente. Porque é o poder da oração, meus irmãos. É o poder da oração. Que a gente sai daqui hoje, às vezes eu me acordo de madrugada e eu confesso que é tão frio que eu fico com preguiça de me ajoelhar, mas ali mesmo, porque a Bíblia diz que muitos oravam ali deitados. Muitos oravam deitados, mas ele escuta você todo momento. Ali de madrugada eu começo a conversar com ele: Jesus, entra com proteção divina neste momento. Pai, vai livrando aquelas crianças nesse lugar, vai entrando com livramento com as minhas netas, com meus filhos, com meus filhos, vou intercedendo pela minha família, pela minha casa, pelos meus vizinhos. Então ali eu já vou conversando com ele. Eu poderia ali também colocar besteira na minha mente, colocar outras coisas na minha cabeça e perder o sono mais ainda. Mas ali eu já começo a falar com ele: que o meu dia amanhã, Pai, seja abençoado, que o meu dia amanhã seja de resposta, que eu venha conseguir meus objetivos, mas que o Senhor esteja à frente de todos eles. E aí, meus irmãos, a gente está o tempo todo em comunhão com o Pai. E eu garanto a vocês, eu desafio a vocês nessa noite, que vida mudarão quando vocês começarem a orar. A vida de vocês mudarão, porque pensamentos, forma de agir com o próximo vai mudar. Porque quando a gente vive falando direto com o Pai, a gente sente o Espírito Santo do Senhor. Ele nos transforma, porque o Pai, ele é tudo de bom. Aleluia. O Pai é amor. Eu sei que ele é justiça, mas ele quer que a gente seja o quê? Bons de coração. E quando a gente está em tudo falando com ele, irmãos, o tempo todo, a oração ela vem, ela nos enche, ela nos transforma. Porque a oração é quem transforma eu e você. Porque quando a gente vai orando, a gente vai pedindo. E a Bíblia diz que aquele que responde, ele não é falho. É falho eu e você. A Bíblia vai nos dizer, irmão, lá em 1 Tessalonicenses, o 5 e o 17, orai sem cessar. Paulo escrevia a importância da oração. A Bíblia vai nos dizer que ali, né, Paulo, ele falava a importância dos irmãos orar, a importância da oração. E, irmãos, vamos viver em oração, irmãos.
E nessa noite, eu digo mais uma vez, eu desafio aquele que viver em oração, se a sua vida não vai mudar, se os seus comportamentos não vai mudar, certamente o seu coração também irá mudar. Sua vida muda porque os benefícios da oração é muito grande. A oração você tem paz, mesmo nos dias de aflição. Quando você ora, você tem paz, né? A oração fortalece a sua fé, porque se você ora, você tem fé, irmãos. E quando você ora, você acredita que Deus ele vai fazer. Porque quando eu e você estamos aqui orando para ele fazer algo, ele responde. Foi o quê? Foi a sua fé, foi as suas orações. Então a oração, ela fortalece a minha fé e a tua fé. A oração, irmãos, ela alcança as graças e a resposta do Senhor. Porque quando eu e você ora, Deus ele responde. Então eu e você, nós alcançamos a graça. Estamos aqui debaixo da graça, sabe por quê? Porque estamos aqui fruto de resposta de oração. Quem nunca recebeu resposta de oração aqui? Quem nunca recebeu? Levanta a mão. Você recebeu resposta de oração. Todos que estão aqui têm resposta de oração. Eu tenho certeza nesta noite. Porque eu estou aqui, eu tenho resposta de oração. Então a oração, irmão, ela tem poder. A oração faz com que você se transforme. A oração faz muitas coisas, irmãos. Faz você se fortalecer na presença do Senhor. E a oração faz com que o ser humano, ele fique uma pessoa transformada. Quando você leva em oração, até a forma de você tratar o próximo, irmão, ela muda. Porque eu digo a vocês que antes de eu viver em oração, eu tratava muitas vezes as pessoas mal. Às vezes eu dava cada grito nas pessoas, às vezes eu tratava as pessoas mal. E hoje eu já não faço mais isso. Hoje eu me sinto mal se eu tratar uma pessoa mal, né? Então hoje eu me sinto triste se eu ver que eu magoei o irmão. Sabe o que é isso? Resposta de oração. Porque a oração, ela transforma o ser humano. Ela transforma a sua vida e a minha vida. A oração, ela tem resposta divina dos céus. E eu creio nesta noite, irmãos, que Deus ainda irá dar resposta. E da mesma forma que, quando eu estava ali, o Espírito Santo falou, ainda vai ter mais agradecimento. Ainda vai vir mais pessoas aqui agradecer o que Ele vai fazer, né? Ele vai fazer coisas grandes na nossa vida, irmãos. E as coisas que Ele diz, nós não sabemos. Porque quando Ele disse que alguém vinha aqui agradecer, nós não sabíamos. E sabe qual foi o agradecimento maior? Foi por vidas. Tá? Porque depois que você vai embora, você não volta mais. A gente vinha agradecer aqui por bens. Essa é coisa, a gente agradece porque Deus, quando Ele dá, irmãos, Ele dá a bênção completa. A gente fica feliz, mas por uma vida é muito mais. Aleluia. Por uma vida é muito mais, sabe por quê? O preço de uma vida, nem eu nem você sabe. Só Ele sabe o preço que vale uma alma, que vale uma vida, né? Então aqui nós estamos hoje com um privilégio, resposta de oração, agradecimento de vidas, porque veio 2 domingos seguidos, agradecimento aqui de vidas que Deus devolveu, que Deus restituiu, que Deus não deixou o adversário levar, né? E ele perdeu mais uma vez, né? Eu estava aqui olhando e chorando, olhando para Jean. Jean é um milagre de Deus, né? Jean é um milagre de Deus, porque hoje a gente poderia não estar mais triste como a gente ia estar nos dias que perdeu, mas nunca ia acabar a tristeza, nunca a gente ia ser feliz por completo. A família sempre ia olhar e ia faltar alguém ali, mas Deus, Ele devolveu milagres. Sabe por quê? Resposta de oração. Então veja como a oração é importante para mim e para você. Que a gente saia daqui, irmãos, com mais vontade de orar. Que a gente saia daqui com o intuito de estar adorando e orando o tempo todo.
acordar de madrugada, pelo menos uma vez na semana acorde. Porque a palavra de Deus diz que Ele responde àqueles que buscam Ele pela madrugada. A Bíblia vai relatar em várias situações que pessoas estão buscando Ele ali na madrugada e Ele está respondendo. Resposta de oração, Ele vai responder toda hora que você orar, vai. Mas tem horas que Ele vai se agradar mais, sabe por quê? É o teu esforço. Ele vai procurar muitos e não vai achar, e Ele vai te achar, Ele vai me achar. Então, irmãos, é glorificante. E sem falar que quando a gente ora, a gente fica mais forte. Aleluia. Quando a gente vai buscar o Senhor pela madrugada, a gente fica diferente. Quem busca Jesus de madrugada sabe o que eu estou falando. Muitas vezes a gente está com uma situação tão difícil, mas no outro dia parece que você nem está naquela situação. Porque você recebe reforço divino da parte do Senhor. Então esteja em oração, irmãos, que a sua vida e a minha vida irá mudar. Iremos receber o tempo todo o reforço da parte divina. Porque eu disse, quem pede a Ele é falho, mas quem responde não é falho. E nesta noite eu quero te dizer, sai daqui diferente, né? Nesta noite, sai daqui em oração. Nesta noite, sai daqui com mais vontade de orar, como eu fui falar daqui. Não espere da vontade de orar. Ore mesmo sem vontade. E não espere nada ser lhe tirado para orar. Ore antes que seja. Ore o tempo todo, porque quando as coisas virem, você está preparado. Amém, meus irmãos? E aqui eu agradeço essa rica oportunidade, né? Que a igreja fique de pé para a gente orar. Que a igreja entenda